Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, sou editor de vídeo de profissão e nas horas vagas temos canais de tutoriais, etc, etc. Mas hoje a gente vai dar continuação ao vídeo que a gente começou ontem, falando do AC Modpack com o Andrew, o criador do mod, desenvolvedor do mod. E hoje a gente vai estar entrando na parte. Ontem a gente fez a parte pública do mod e hoje vai estar entrando na parte privada. Mas no finalzinho tem uma coisa muito legal que é também pública, na parte pública, que eu gosto muito. Então, sem mais demoras, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que tá muito legal. Segue aí. Agora eu vou começar a falar um pouco, né, sobre os meus modos privados, né, que é alguns módulos que eu tenho que eu libero para alguns servidores, certo? É, não é basicamente uma venda, assim que eu falo, não é uma venda, é tipo, tem uns servidores que me ajudam, né, colabora, que são colaboradores do mod, certo? Com um valor mensal e eles têm acesso a algumas funções a mais dentro do mod, Agora eu né? quero que você mostre igual você me mostrou aquele dia. Você vai lá pro seu bootcamp e vamos meter bala lá que vale a pena, gente. Tem uns negócios show. Primeiro, pronto, vamos lá. Primeiro módulo que eu tenho aqui, né, é, é o Creature Zones, né? Esse Creature Zones é um módulo que ele faz o quê? Você consegue definir várias classes de animais, zumbis, certo? E consegue definir várias posições. E nisso você consegue também definir a quantidade, né? Tipo, desses zumbis aqui, quais são as quantidades que vai spawnar nessas posições de forma aleatória, certo? E caso esses zumbis for morto, tem um intervalo de quanto tempo vai aparecer um novo zumbi naquela área, certo? Aí você consegue configurar vários, vários campos de criaturas com várias classes e várias posições diferentes, Show. certo? Esse é o primeiro módulo. O próximo módulo é um módulo que tá para sair já, que é um famoso módulo de party, né? Tipo, é um módulo que substitui aquele famoso, O Shana né? Party, Shana Mod As ca- Party. A Scana, Xana, muita gente fala um monte de jeito, né? Desse mod. E aí, ele ainda tá bem simples, né? Ainda vai se estender muito mais, vai ficar muito mais complexo, que ele vai englobar sistema de permissões, onde você vai ter controle de permissões que entre como que um player pode ou não construir dentro de uma base, pode ou não acessar o banco, pode ou não acessar um code lock, né? Permissões, cargos específicos dentro desse grupo, né? Que você cria, né? Tipo uma party, é um grupo. Ele pode definir outras pessoas, ele pode subir cargos. Tipo, você pode definir cargo que pode subir um certo nível de cargo. Você pode definir aquele como membro pode expulsar, né? Você vai conseguir gerenciar todo esse sistema. Eu vou habilitar ele aqui, certo? Habilitei. Aí você consegue habilitar. Tem um log, né, de tudo que acontece toda vez que um cara adicionar, remover, subir de cargo, vai ter todo o sistema de log. Time cooldown. Esse tempo aqui que você pode definir para caso um player for expulso de algum grupo, coisa do tipo, ele tem um pequeno delay para ele poder entrar em outro grupo, para não Show. ficar aquele troca-troca, certo? Isso foi muito pedido entre vários servidores, certo? Você consegue desativar a lista de players online dentro do grupo. Tipo, você consegue, aqui no caso, tá online list e tá habilitado. Então, ele vai conseguir apertar ali o P, vai mostrar todos os players que estão online. Certo? Ah, mas eu não quero mostrar quem está online. Você desativa e todas as pessoas que for adicionar vai ter que ter aquele contato frente a frente. Ah, eu quero adicionar você no meu grupo. Você tem que ir até o player, falar que nem aí naqueles pessoal, né? Dar uma dedada no cara, né? Aham. Vai ter que chegar ali e ter, interagir com o player e adicionar ele no grupo. Show. Aí tem algumas opções ainda que não tá 100% definida, tal, que é informação de player, poder ter a marcação, né, o nome da marcação, distância da marcação 3D, né, que vai aparecer do player, você vai conseguir definir. Marcação do mapa, ele já vai estar integrado com o mapa também. Quando você está dentro de um grupo, ele já vai mostrar diretamente no mapa. Show. Poder colocar ping e a quantidade de players, né, que você pode colocar máximo dentro de um grupo. Isso aqui é o básico, certo? Eu habilitei ele aqui, eu vou spawnar aqui um exemplo em Berezino.
Eu vou fazer uma pequena demonstração, certo? Aqui, como não tem nenhum play aqui, eu não vou conseguir mostrar o funcionamento. Mas ele já está quase 100% funcional. Mas vamos lá. Eu vou dar um reload group, certo? Vou tirar a roupa de ADM, né? Apertei o P, ele apareceu aqui, essa primeira tela. Como eu não tenho nenhum grupo, ele só tem a minha lista de convites, certo? Que seria um Que, dos que, que... players que estivesse online no jogo, nesse Exatamente, momento. não, não. Aí esse aqui é os convites. Tipo, se chegou um play aqui em mim e me dá um invite, aí vai aparecer aqui a lista Ah, de entendi. quem enviou o convite, certo? Ou tem duas formas. Ou chegar player a player, tipo frente a frente, né? Você apertar um F no player e adicionar. Ou quem tem o grupo vai conseguir, se tiver a lista aberta, vai conseguir ver a lista do player, clicar aqui e mandar um invite. Eu já vou mostrar isso aqui lá logo à frente. Aqui dentro do servidor, se você for ver, eu tô com o meu nome padrão, né? André Caires, certo? Sem tag nenhuma. Uma coisa que eu não falei naquele arquivo lá de permissions, né? Que é o quê? O nome que você coloca aqui quando você tá de ADM, ele passa a ser esse nome. Um exemplo, meu nome aqui tá minúsculo, certo? Se eu mandar no chat aqui tá minúsculo. Se eu dar um barra admin, né? Eu esperar aparecer a notificação de admin, aí se eu digitar qualquer coisa aqui no chat, se eu digitar qualquer coisa no chat, ele agora já passa meu nome do chat, no que o feed, já passa a ser o nome que tá lá no permission, Entendi. certo? Uma coisa que eu esqueci de falar. É, Aí, aqui no grupo, o que que acontece? Eu posso apertar o P e vou criar. Posso aceitar, no caso se tivesse algum convite, mas eu posso criar um grupo. Quando eu crio um grupo, eu posso definir o nome do grupo, né? E tag do grupo. Um exemplo, eu vou colocar aqui acmodpack, né? E vou colocar aqui um AC, vou colocar aqui 00, só o 0. E criei. No que eu criei, pronto, já criei meu grupo, né? acmodpack, e minha tag é AC0. Aqui, como eu falei, tem a lista de players online. Aham. Como eu tenho um grupo, eu consigo agora mandar invites para a pessoa que eu queira trazer para o grupo, certo? Agora aqui, como eu disse, né, não está completo. Por Aham. algum motivo não está mostrando o meu nome aqui, certo? Mas aqui é o meu nome. Eu consigo gerenciar o grupo, né? Salvar, alterar o negócio, deletar o Deletar. grupo, certo? E em outros play eu consigo fazer o gerenciamento de permissões, que vai ser nessa tag que ainda não está pronta. Mas, voltando aqui, aconteceu algum bug aqui no negócio, depois eu vou estar vendo o que que aconteceu. Você consegue ver aqui em canto de cima, ó, vai ter um nome, vai Uhum. estar mostrando, e o meu HP, certo? Se eu, exemplo, eu abrir aqui e descer um pouco o meu HP, ele vai estar setado. Ele vai atualizar lá, ele demora um pouquinho, olha lá, ó, meu HP caiu, certo? Aham. Ok. Rio já E foi. é isso. E no mapa já vai estar mostrando automaticamente no mapa, né? E quem tiver no grupo, eu adicionar, já tá mostrando, já vai mostrar os players no mapa, Ah, certo? legal. Tem uma cozinha mais laranjinha. Isso já tá mostrando, certo? Então, aí vamos supor, eu não quero que nem muitos servidores não gostam, tipo, que tem os players fica vendo quem é que tá logado no servidor, se tem algum ADM, se tem algum clã que tá logado. Você não quer que essa função esteja ativada, você simplesmente pode vir aqui, E desativar. online, online list, cão zero, e dar um reload novo group. Espera ele carregar. Ele vai reiniciar o modo, iniciou, apertei o P, pronto, já não mostra mais, certo? Já não mostra mais quem tá online. E aí a única forma de você invitar é você chegar a um player, vai aparecer invite to group, você Top. apertar um F, ele vai mandar o convite. E aí quando o player aceitar, ele vai ser adicionado. Outra coisa também interessante que nesse sistema de grupo é o quê?
quando você define um nome e uma tag, essa tag automaticamente fica definindo como o nome do player. Então, se eu digitar alguma coisa no chat, automaticamente vai ter a tag no nome do player, certo? E outro diferencial é que você pode mandar chat direto, chat global e temos o chat de grupo, que você vai Só o mandar pessoal do todo grupo tipo, vai o saber. pessoal do grupo vai receber. Exatamente. Esse é um dos pequenos diferenciais que tem Que vai ficar show de dentro. bola isso. Tem. Então, aí ele ainda tô terminando ele, ainda acho que eu vou demorar acho que umas 2 semanas ainda para concluir. Só que ele está no pacote privado, certo? Do mod, Muito bem. certo? Vamos pro próximo item, próximo módulo, né? Que é o item lock. O que que esse item lock faz? Esse item lock ele simplesmente impede com que players tenham acesso a algum tipo de item. Vamos supor aqui que eu criei uma roupa, tipo uma camisa, né, de um clã, do AC0 lá, daquele clã que a gente criou, certo? Eu não quero que essa camisa, um determinado item de clã, que tem a logo do clã, outra pessoa não possa usar. Então, eu Caso tenho ele esse modo. morra, né? Alguma coisa assim, ou... Exatamente. Você habilitou esse modo, definiu a existing ID, só aquele player que está naquela lista consegue manipular aquele item. Jogar no inventário, vestir e manipular. Se ele ver esse item jogado no chão, ele não vai conseguir pegar, não vai conseguir fazer nada com o item. Só vai Show. conseguir pegar os itens que tá dentro dele. Os attachments, tipo, é uma roupa. Você vai conseguir remover todos o loot dele, mas a roupa que ele não. Ele vai ficar naquele player. Muitos servidores usam, tipo, vai ter uma roupa de clã, ele tem um pouco mais de slot do que outras roupas, coisas do tipo. Você consegue definir esse modo para proibir o uso desses itens por outros players, né? E se Tipo, você só. quiser aprender a fazer a roupinha, não sei o que, não sei o que, também tem um vídeo no canal, tá aqui em cima no card. Aprende a fazer a roupinha personalizada com o tamanho que você quiser, a mochila, etc, etc. E aí você consegue criar vários grupos, né? Com várias skins, certo? E consegue definir uma descrição para aquele tipo, esse grupo, Show. né? De itens, certo? Lembrando, você não precisa criar para cada item. Tipo, você tem camisa, calça, só você sair duplicando aqui, né? E colocando cada tipo de item aqui dentro de itens, certo? Show de bola. Aí tem o famoso, né? Agora, famoso módulo, que é o King King of the of the Hill. Hill. Esse é bom. Esse Outro cara mod aqui, que a gente consegue eliminar. né? Esse modo aqui também, ele é do pacote privado, certo? Só que ele tem muita coisa que é, tipo, muita gente vê, eu vejo que facilita demais, que é a questão de recompensa que eu já vou mostrar logo à frente. Nem Show. daqui você consegue habilitar, né? Consegue ter log toda vez onde spawna, quem é que ganha, coisa Se do vai tipo. mostrar no mapa ou não. Você consegue também colocar para mostrar no mapa automaticamente, certo? Você tem um tempo randômico, né, de como ele vai startar, né, entre um valor mínimo e máximo, né, um valor aleatório para tipo, o servidor startou agora, com 300 segundos ele vai sempre ter um ping. Não, você consegue controlar com o valor mínimo e o valor máximo, Ah, certo? legal. Aí tem o tempo de captura, né, tem o timeout, o tempo de para ele tipo, não tem ninguém no ping. Aí você quer, tipo, encerrar aquele ping para ele gerar uma nova posição. Tá aqui o tempo, você consegue configurar o tempo. Tem o tempo de intervalo, né, entre eventos, tipo, acabou um evento, vai esperar quanto tempo? Aí tá, você coloca aqui, certo valor. E tem a quantidade mínimas para ele poder iniciar esse evento. Tipo, no caso aqui De 10. Então, player, né? Quantidade mínima de é de player. players, né? Isso, De isso. players para poder iniciar o evento. É, porque não adianta, Aí, tem muito player espertinho que deixa pra entrar no servidor de madrugada quando não tem ninguém. Aí ele vai, pega lá o airdrop, o King of the Hill, tudo só pra ele. Aí você fala, pô, o cara tá 3 dias no servidor, tá com a base cheia de porcaria, lá, cheia de coisa. Como? Por causa disso. Aí o- se o seu servidor tem poucos players de madrugada, limita a quantidade de player para startar o evento. Ah, eu quero que só exatamente. vai startar no caso aí, tá marcado, ó, só 10. Ou seja, só se tiver 10 players no servidor que vai startar o evento. Fora isso, não existe o evento no servidor. Exatamente.
Aí ele vai mostrar uma mensagem, né? Que falou, ó, não foi possível iniciar o evento por causa que não atingiu a quantidade de plays necessária. Ah, legal. Vamos Show. mostrar daqui a pouco. E aí você consegue configurar as posições. É bem simples também, né? É uma matriz, você pode definir várias posições. Aí você consegue colocar aqui a posição, né? X e Y do mapa. Uhum. Lembrando, só X e Y, não precisa colocar a altura, né? Só o X e o Y, certo? Você consegue colocar o nome, que esse nome aqui que é o que vai mostrar no log, é o que vai mostrar na notificação, aonde o evento foi iniciado, né? Tem o raio do evento, que é o raio que vai mostrar aquela caixinha logo embaixo, né? O Uhum. player falando quantos players tem dentro daquela área. Tem a área de captura, né? Você consegue definir também o raio em metros, esses valores em metros, certo? Quantos metros é necessário para que ele esteja Esteja próximo perto da bandeira, da bandeira. da bandeira para poder capturar. E aqui tem as recompensas, né? As recompensas você coloca o nome das recompensas. Que eu vou mostrar logo abaixo como é que funciona o sistema de recompensas, Uma né, do pergunta mod. rápida. Para instalar o King of the Hill comum, a gente precisa instalar o Builder Items, né? Pro King of the Hill do AC precisa desse mod? Não, não precisa. Tá O AC Mod economizando mais um mod. Olha aí. O AC Modpack, ele roda independente de qualquer outro mod. Se você tem só, tipo, quero rodar um servidor vanilla, sem mod nenhum, mod de administração, nada do tipo. Ah, mas eu quero colocar o AC, preciso colocar outro mod, você não precisa colocar mod nenhum, Nem o certo? CF? Não, nem o CF, Show. certo? E aí, vamos voltando cá. Recompensas, você consegue colocar nome das recompensas. Como que funciona essa recompensa? Vou mostrar logo abaixo. E aqui tem um valor de infectados, que é o quê? Cada bicho que você coloca, cada classe de animal, de zumbi que você coloca aqui, ele vai spawnar aquele zumbi, certo? Então, se você colocar aqui 10 zumbis, vai spawnar 10 zumbis. Se colocar dois ursos, vai spawnar aqueles dois ursos. Ele não Ah, é legal. aleatório, certo? Ele É vai tipo, spawnar tudo que tá aí. tudo que tá aqui do jeito que você colocar. Diferente de outros mods que eu vejo na oficina, Que ele é que aleatório, né? Ele... é aleatório, né? Às vezes você coloca, tipo, você coloca uma classe lá de urso, você quer, tipo, eu quero que spawne. Aí você coloca vários animais. Aí, tipo, você coloca um urso. Às vezes acontece de spawnar dois, três ursos, Não. certo? Então, teve um tempo que isso estava muito ruim, uma atualização do DayZ e antiga, e o urso estava muito OP, o urso estava matando com poucas pauladas. Tava muito OP o urso, né? Então, isso é muito ruim. Aí é que você consegue ter esse controle exato do que você quer que spawn, certo? Mais pra frente, como sempre eu faço, eu vou aprimorando, eu já tô com as ideias melhor para o sistema de criação de criaturas dentro do jogo, certo? Show. Para disparar via gatilhos, quando um player se aproxima da área que ele vai começar a spawnar, certo? Então, eu já tô com as ideias aí, mais pra frente eu vou lançar Criar um que dê pra spawnar dentro de bunker, né? Dentro dentro de de coisa. banco, exato, porque ó, aqui no meu Creature Zone ele não tem essa possibilidade ainda, né? E Mas aí vai na chegar futura lá. já numa E futura assim que atualização, tiver, ele vai lançar aqui no canal. Não se preocupa, não. é isso aí. Beleza. Isso aqui é como você usa, o que você faz, né, para você configurar uma posição. E aí tem as recompensas. Como é que funciona o sistema de recompensa? Uma recompensa é denominada aqui pelo nome, é setada por um nome. E lá embaixo, aqui em Health Pulse, você consegue configurar as recompensas. E como é que você configura? Você define um nome, Que é o mesmo lembrando, nome que esse tá lá nome em aqui cima. é o nome que está em cima. Tipo, se você quer que spawne essa recompensa, você pega esse nome que você definiu aqui e você coloca lá, certo? Pode ser o Aí tem nome um que você container. quiser, mas tem que ser igual o nome aí de baixo com o nome lá de cima. Exatamente. Aí você consegue colocar o container, né? Eu aconselho colocar esse container, que ele tem umas propriedades, tipo, o player não consegue não consegue levar esse container para sua base, né? Hum. Evitando que de perda de itens. Toda vez que o servidor restartou, se acontecer um evento, quando ele restartar, ele é apagado automático, tem umas propriedades bacanas, né? Eu aconselho o uso dele. E aí, na recompensa, ele tem a quantidade máxima de itens. Por que quantidade máxima de itens? Aí aqui embaixo tem os itens, e dentro desses itens tem A a chance chance dele de. aparecer, é, né? é,
É de 0 a 100%, você pode definir uma probabilidade de aparecer esse item, né? Então aí você coloca o nome do item, a probabilidade dele aparecer, certo? Tem um stack mínimo. O que que esse stack mínimo faz? Itens que são empilháveis ou tem uma quantidade presetada, tipo um packzinho de munição, um packzinho de dinheiro, um magazine, comida, bateria, eles têm quantidade. Então, nesses itens, você consegue definir a quantidade mínima que esse item pode vir. Um exemplo, essa maçã aqui, ela tem quantidade. Aqui está definido zero. Então, ele vai de 0 a 100%. Então, ela pode ser meio que, tipo, já vir como fosse assim, comida, né? Tipo, já Aham. vir gás, certo? Se você definir esse valor aqui em um magazine, vamos supor, vamos pegar um magazine de FAL. O magazine de FAL tem 20 munições no um magazine de Vanilla. Se você colocar um exemplo aqui, o valor 50, ela vai vir de 50% a 100%. Isso dentro do magazine, ele vai vir um magazine com de 10 balas a 20 balas, Entendi. certo? E aí tem a quantidade máxima de itens e attachments, certo? Attachments é mais voltado para quando é um item que, tipo, uma arma, você quer colocar já um magazine dentro de uma arma, você quer colocar uma scope, um bootstock, handguard, né? E essa quantidade máxima aqui, ela é muito boa para alguns itens que você quer que ele tenha uma raridade. Um exemplo, muita gente gosta de colocar, tipo, aqueles keycard, gosta de colocar C4, item de raid, e você não quer que esses itens spawnem uma certa quantidade. Então aqui você consegue definir, diferente de outros mods, que vamos supor, você coloca lá uma arma, e aí a arma pode vir nenhuma, pode vir uma, pode vir duas, três, quatro, cinco, vai de acordo com o que vir no aleatório ali que o Aham. mod gera. E aqui não, aqui você tem uma limitação, você consegue definir uma probabilidade de vir esse item e você consegue definir a quantidade máxima. Se, vamos supor, aqui está definindo duas maçãs que pode vir. Se acontecer de vir tentar encontrar uma terceira maçã, ele vai ver que a quantidade já foi esgotada e ele vai tentar buscar, ele vai ignorar esse item e vai buscar um novo item, Show. certo? Da sequência que E tá aí debaixo, né? isso dá sequência. E aí você consegue configurar vários itens, certo? E ele vai atender a essa quantidade máxima aqui. Então, Vai a depender sortear da, em todos vai os itens sortear. que estão selecionados Ele aí. vai tentar exatamente ver de cada item se tem a probabilidade de vir aquele item ou não. E no máximo essa quantidade. Lembrando que é o máximo, porque a depender da quantidade que você define aqui, certo? Ele Não pode vai caber acontecer na. de não. Pode acontecer de não bater. Um exemplo, se eu definir aqui, vamos supor, eu coloquei de recompensa só duas maçãs, eu coloquei 20, ele vai tentar. Não vai spawnar 20 maçãs, certo? Ele vai spawnar só duas, e o resto vai ser ignorado, porque ele não caiu na regra, certo? Uhum. Ele evita com que esse problema aconteça, certo? E Show às de vezes de bola. ficar em loop e tudo mais, Show de certo? bola. E aí, beleza, você consegue configurar várias. Aí, no caso aqui, eu tenho de suprimento, tenho a recompensa de weapon. Aí, você consegue configurar várias recompensas. Vamos supor, eu tenho a weapon, posso colocar aqui um exemplo, traço 01. Eu posso criar uma recompensa aqui diferente, tipo Apple traço 02. 02. E aí, lembrando, se você alterar o nome aqui, você tem que chegar ali na recompensa, lá no, na posição do King e colocar qual a recompensa vai aparecer. Que ela vai ter a probabilidade de aparecer. Entendi. Dentro dessa localização aqui, só está definindo uma recompensa. Então, automaticamente, vai Vai definir ser. ela. Ok. Ela. Se você chegar aqui nessa posição aqui, no caso tem duas. Então, ele vai sortear ou essa recompensa ou essa recompensa. E se você quiser tudo aleatório, é só você deixar ela vazia, deixar dessa forma. Ele, tipo, vai identificar, ela não tem nenhuma recompensa pré-definida. Automaticamente, ele vai pegar de forma aleatória, Show. certo? Beleza. Eu vou mostrar aqui, vou spawnar aqui o King, vou iniciar ele, Oba. configurar aqui o básicozinho para ele poder startar. Ver aqui, né? Eu vou habilitar ele. Vou colocar aqui o tempo de intervalo bem curtinho mesmo, para ele poder iniciar agora, a gente conseguir visualizar ele como que ele funciona. Vou colocar aqui
até 20 segundos. Tempo de captura 10 segundos. Tempo de intervalo de 30 segundos. E player, um player, né? Que só vai estar dentro do Mais servidor. importante. Exatamente. Aí, vamos lá, vamos testar o King, né? Vou copiar aqui. Esse é um módulo que você consegue dar o reload, né? Isso, consegue, aqui você consegue. Você tá na posição que ele vai. Você diminui o tempo? Não, Diminuiu, né? não, diminui o tempo. Aí ele vai aparecer a notificação. Entendi. Ele vai contar um intervalo acho que de alguns segundos, né? De 20 segundos. Deixa eu ver quanto que eu defini ali. 30 segundos. Pra startar, né, É, o evento. aí ele vai. Aí, ó. King of the Hill vai ser startado em 1 minuto, certo? Esse 1 minuto é aproximado, né? No caso, como eu coloquei segundos, Uhum. o valor ali é sempre em minutos. Então, ele vai arredondar. Então, a gente fala ali, vai startar em 1 minuto, certo? Ele vai dizer aonde? Vai. Aí, ó. Evento, né? Foi E startado mostra no em mapa? Share. Em Share. Mostra no mapa. Aqui, ó. Eventos King of the Hill. Mãe, Você aí já consegue ver. mostrou ali azulzinho. Muito bem. Exato. Aí eu vou chegar aqui e dar um TP rapidamente aqui, Com pra ele não, shift. não expirar, certo? Ó a Pronto. Já turminha tô, aí. já tô capturando aqui, certo? Aqui, gente, Aqui, mostra aqui nesse canto aqui, ó. Onde, aí, se ó. ele tá Já fora da completei, ó. zona. Já completei o evento. E aí ele dropa a recompensa. No caso aqui veio de suprimentos, certo? E aqui tem os bichos, Show. certo? Agora ele terminou, ele vai ficar com a fumacinha. Agora eu vou mostrar o negócio de fumaça, era pra eu ter mostrado antes. Esperar ele startar de novo, né? Ele tem algumas status, né? Estados, assim dizer. Ele tem a fumaça branca, que é quando ele não, ninguém chegou entrou dentro da área do King, certo? Hum. Certo? Tem a fumaça vermelha, que quando a pessoa entra, ó, startou em, claro, aqui eu vou mostrar aqui agora. Ó, startou aqui, ó, a fumaça branca. Você entrou, agora apareceu ali agora. Ele vai ficar vermelha, Ó, que legal. certo? Se você sair da área, vou pegar aqui e vou sair da área. Ele vai ficar na cor amarela, né? Demora um pouquinho para sincar. Ela começa a ficar amarela, a fumaça, porque saiu, né? Ou seja, um player entrou e saiu. Entrou e saiu do evento. Você voltou, ficou vermelha, certo? Quando ganha, fica verde, né? Uhum. Eu vou ganhar isso aqui só para vocês verem. Ali. Ganhei. Aí ele vai começar a ficar verde, a recompensa. Show de E aí que bola. gerou. Aí a bandeira ficou verde, né? Gerou a recompensa. E aí ele mostra toda a notificação ali, né? Quem ganhou, tal, certo? E agora eu vou mostrar a quando dá timeout, tipo, quando ela é gerada e nenhum player captura. E aí ela fica, tem um estado de sem fumaça, tipo, vai estar a bandeira, mas sem fumaça nenhuma. Quer dizer que o tempo expirou, né? E ninguém capturou. Que é o caso, né? Ou seja, você não pegou nada do que tava lá. Não, não. Ali, se não, ali o negócio pra dar do timeout é quando ninguém Ninguém nem chega completa o lá. tempo. Ah, ok, Não, ninguém entendi. completa. Não, pode chegar, ó. É, gerou enxerno. Dá um TP aqui. Até bandeira. É que eu não posso spawnar lá perto. Ali. Tá ali, certo? Uhum. A bandeira. Ó, ela acabou, encerrou o evento, deu timeout, ó. O que que vai acontecer com a bandeira vai ficar e a fumacinha parou. Quer dizer que ninguém completou.
Se chegar aqui, não vai acontecer mais nada, E não tem nada. porque que o evento expirou, agora vai gerar um novo evento, uma nova posição. E esse é o King of the Hill, Show. certo? Mais para frente, em futuras atualizações, eu vou trazer a integração dele com o sistema de grupo. Então, eu vou fazer um esqueminha bacana para quando o pessoal de grupo de clãs estiver online possa fazer, tipo, vamos supor, tem dois, três players, você vai conseguir definir a quantidade de tempo, né, um multiplicador que para cada player a mais que tiver que pertencer a um grupo, ele diminuir no tempo. Aham. Exemplo, quero que, tipo, quando cada player tiver, o tempo passe mais rápido, então já consigo capturar mais rápido, Ah, né? show, show. Até a opção de que hoje o King of the Hill, ele é individual, então quando tiver player ali dentro, ele todos vai estar capturando, certo? Mas aí vai ter a opção que quando vários grupos estiver dentro do King, ninguém vai capturar enquanto não eliminar todo o outro grupo. Boa essa, Vai ter boa. umas questões assim para envolver, tipo, para dificultar mais o PVP, Aham. né? Pra influenciar, né, mais o PVP. Então mais pra frente eu ainda vou melhorar muito mais o King, certo? Então, Muito bom. esse foi o King of the Hill, certo? Aí temos um outro modo, só que esse aqui ele tá. Eu tô terminando, tô finalizando ele ainda. Eu já lancei ele uma vez, só que depois de uma atualização do DayZ, ele deu um problema, Pra variar, né? ó, Pra o variar, DayZ né? atualiza e caga tudo. Exatamente. Ó, a manada de cachorro. Vamos lá. O Locker, aí esse outro módulo é o Locker. Deixa eu ir aqui onde que tem o Locker configurado. Como que funciona no outro módulo que é o Locker? Esse módulo, ele é um módulo que você consegue ter tipo como se fosse um baú de RPG. Vamos supor, que nem aqueles jogos de RPG que você tem acesso a um baú e você consegue guardar itens que só você tem acesso, certo? Uhum. Então, aqui você consegue configurar esse sistema. Ele é um modo que ele ainda não está ativo o reload, porque por se tratar de um módulo um pouco mais antigo, que eu não estou mexendo nele agora, né? Estou ajustando ele agora, eu vou ter que dar um restart aqui no servidor. Ok. E, e falando de restart, eu já vou falar aqui logo antes de tudo, de um módulo de restart, né? Esse Que é o, aí é show de bola. Esse então, aí. é um módulo, né? Que você, tipo, tem um sistema de restart no servidor sem a necessidade de ter nenhuma aplicação, né? Um executável, um combate, nada do tipo. E outra, o bom dele é que ele restarta na hora da sua máquina. Na Um hora exemplo, exata que você colocou. exata Não da máquina. interessa se teve atualização de mod uma hora antes. Por exemplo, o que acontece muita gente é que o pessoal usa o sistema de restart nas mensagens ali dentro da pastinha da Exato, missão EDB. Aí você coloca lá, eu quero que o meu servidor restarte de 4 em 4 horas. Legal. Você coloca para ele restartar de 4 em 4 horas. Só que com 3 horas teve uma atualização de mod, ou crashou o servidor, teve que fechar e abrir de novo. O que, que esse sistema faz? Recomeça a contagem do tempo do zero. Ah, mas faltava uma hora. Não, ele vai recomeçar do zero. Você vai ter que passar as 4 horas de novo. E se tiver algum crash, alguma coisa no meio do caminho, ele caga. E com o ACMod de Pack, essa função, você consegue. Ah, eu quero que o servidor restarta 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite. Não interessa se ele atualizou 20 vezes, se caiu, crashou, etc, etc, que ele no horário certinho ele vai restartar. Os players podem contar com aquela pontualidade ali, né? Que é muito chato pro exato. player. E ele te avisa na tela, ele vai te mandar mensagem dizendo o servidor vai reiniciar em tantos minutos. É bem legal mesmo. Então, como é que funciona? Você consegue configurar aqui, né? Os schedules, a partir de hora, minuto e, tipo, para você, eu quero desativar um restart de tal hora. Então, eu coloquei também um ativo, né? O active, para você dizer que você está ativo ou não aquele restart. Vamos supor, a, vai restartar agora às 2 horas. Ah, mas eu quero desativar o restart das 2.
Infelizmente, por enquanto, o sistema de comandos ainda é interno, mas mais para frente vai ter um sisteminha que você vai conseguir executar comandos de fora do servidor, né? Você não precisa estar logado no servidor para executar comando, mas isso mais para frente. Show. Mas vamos supor, eu quero desligar o restart aqui das duas, né? Então você chega aqui, coloca zero, chega lá, dá reload, restart, barra reload, espaço restart, ele vai Muito reiniciar bem. e ele vai ignorar isso aqui. Depois que passou o horário, né? Vamos supor, passou das duas, deu tipo duas e um. Aí você pode voltar aqui, chegar aqui, habilitar de novo, dar um reload e, e vida que segue. Ou pode ignorar, né? Que aí no próximo restart que restartar já vai reiniciar o módulo, basicamente vai reiniciar o servidor, automaticamente reinicia o módulo e volta a funcionar tudo normal, certo? E aí você consegue configurar vários horários, certo? Tem aqui um tempo de espera, que esse aqui evita aquele famoso dupe de item, né? Que aqueles players gostam de fazer, tipo, de pegar itens no horário do restart, pegar, dropar, desconectar do servidor, no momento que vai ser desconectado, ele acaba dropando e acaba dupando o item, né? O item fica no mapa e fica no inventário do player, né? Tipo, a mochila, ou arma, dinheiro, qualquer tipo de item, né? O Aham. pessoal usa muito. E com esse sistema, o que acontece? Ele quica o player, ele aguarda o tempo, isso aqui já é em minutos, certo? Tipo, ele vai aguardar 2 minutos, ele vai quicar todo mundo, aguardar 2 minutos e vai reiniciar o servidor de forma segura. Não é que nem os arquivos BATs fazem, né? Que Que mata nem o muita gente servidor. mata a aplicação e pode acontecer de dar rollback, coisa do tipo. Aqui não. Ele finaliza, no momento da finalização ele salva todo o database e evita qualquer tipo de rollback dentro do mapa. Que é Tá? muito importante. Demais, demais. Evita muita dor de cabeça. E aí você consegue configurar as mensagens, né? Tipo, quando o servidor estiver restartando e a notificação que vai aparecer nos intervalos que você consegue configurar aqui. Por exemplo, faltando 15 minutos para o restart, faltando 10, faltando 5, faltando 1. Aí ele vai mostrar essa notificação. Como todo o sistema de mensagens que tem dentro do módulo, você consegue traduzir isso aqui para o português. Show de bola. Lembrando, só não substituindo os parâmetros que tiver entre porcentagem, né? E você também consegue colocar um webhook, né? Para mostrar também no Discord lá para os players quando é que o servidor vai restartar, quanto tempo falta para o servidor restartar, certo? Você consegue configurar. E o interessante também, que nem eu estava falando do Locker e eu voltei para esse sistema de restart, é que esse sistema aqui, ele tem comandos também. Você consegue dar alguns comandos, tipo Restart Now, para reiniciar agora. Esse reload aqui não existe mais. Restart Start, para você ativar o módulo. Restart Stop. E tem um outro, é o Restart Force, que eu não coloquei aqui. Que é o quê? Para você forçar o start. O restart nesse momento. O Restart Now, ele vai seguir todo o cronograma. Ele vai quicar todos os players e vai esperar 2 minutos e depois vai reiniciar o servidor. Restart Force, ele vai fazer o quê? Ele vai forçar e vai matar a aplicação ali. Ele simplesmente não vai quicar. É um restart que você quer fazer agora forçado para evitar algum tipo de problema ou porque você está testando. Ah, Restart show. Start é para você startar o sistema de restart. E o Restart Stop é para você stopar. Tipo, vai acontecer um restart agora, agora, agora. Não, você chega ali da barra Restart Stop. Pronto. Ele vai parar, né? Sem você precisar vir aqui e desativar, né, o Aham. sistema, né? E depois, vamos supor, eu quero só desativar o restart aqui das duas, mas não quero desativar o das 6. Então você pode desativar aqui o restart, Ou seja, dar reload, show. dar reload no modo, certo? Aí vai dar restart só 6. E depois você pode voltar esse aqui, o arquivo, sem precisar dar o reload. Que quando ele reiniciar às 6 horas, isso aqui já vai estar habilitado. Agora, esses daqui não, você consegue no momento ali, tipo, o cedo crashou agora, ou você precisa fazer alguma coisa ali, alguma manutenção, ou tá fazendo um atendimento, ou tem algum evento, coisa do tipo, você quer stopar o restart. Aí você pode dar o restart stop, ele vai parar o modo, ele não vai dar restart, mas enquanto você não ativar, se você não ativar, o servidor vai ficar, tem o sistema de restart. E aí, depois que você terminou o evento, ou você pode dar o start para ele seguir todo o cronograma de horários, ou você pode dar o restart now, para ele restartar, quicando todo mundo agora no tempo, ou force.
Eu vou mostrar aqui agora o Restart Force, que eu quero reiniciar para o meu módulo do lock aqui voltar a funcionar. Show de Vou bola. Restart Force. Esse Restart Force, ó, reiniciando o servidor. É só aguardar alguns segundinhos que eu já vou ser dropado. Pronto, Muito bem. certo? Agora só voltou o servidor reiniciar, porque aqui eu habilitei o lock. E o lock ele não está com o sistema de reload habilitado. Esse aqui é Entendi. um dos modos que não funciona. Um exemplo que não funciona ainda é o Notification, não está habilitado. O lock não está habilitado. O Stamina ainda não está. Agora tem outros que não vêm de cabeça, mas com o passar do tempo eu estou sempre atualizando, trazendo tudo padrão. É padrão do mod. Logando de volta no servidor. Okidoki. Com o do lock ativo, tá? Temos aqui o locker, certo? E aí você abre. O locker, ele tem. Aqui ainda tô atualizando algumas coisas de layout. Esse aqui ainda saiu um pouquinho grande, tô resolvendo isso aqui ainda. Aí como que funciona o locker? Tem os types, os tipos, né, de, de locker, que são os tamanhos que vai ter cada baú, cada armário, né, no caso. Né? Aí no caso aqui tem 10x1, 10x2, 10x3. Você configura tudo isso aqui nos types, né, de cada locker, né, a quantidade. Você coloca preço de compra, preço de venda e preço de aluguel. Esse negócio Como de que preço de funciona? aluguel é legal. Como que funciona esse locker? Você consegue inicialmente comprar, aí você tem o preço de compra, certo? Tem o preço de venda, que quando você tem ele, você consegue, sabe, vender ele. E tem o aluguel, que esse aluguel aqui é o valor que você paga por hora. Vamos supor. Aqui, todos os blocos aqui que eu tenho tá no valor da dólar. Eu vou chegar aqui, spawnar dólar, no inventário, massa de 500. Pronto. Eu vou chegar aqui e vou pegar um exemplo, esse de 10x3, que é 30 de slot. Eu vou chegar aqui e vou comprar ele. No que eu comprei, ele já descontou lá do meu dinheiro e Uhum. ele mostra aqui, ó, o bloco que eu tenho, né, ativo. E se eu chegar aqui, eu só comprei ele e o tempo que já está correndo. Outra, o tempo é recorrente, né? Então, para evitar problemas que o pessoal, eu vou guardar itens aqui e vai esquecer. Não, se você colocou o item e esqueceu, o que vai acontecer? O tempo é recorrente. Você vai ficar devendo para o lock, né? Para o armário. Se eu tentar abrir aqui com o valor negativo, zerado ou negativo, eu não vou conseguir abrir porque o tempo vai estar expirado. Vou ter que ficar, ó, já tem 1 minuto. Já tô devendo 1 minuto. Então, o que que eu posso fazer agora? Se eu tentar abrir aqui ainda, tá expirado, eu vou comprar 1 hora, né? Comprei 1 hora, agora já tenho 59 minutos. Ele descontou automaticamente o que eu tava devendo e agora eu consigo abrir. No que eu abrir, ele demora um pouquinho e aí aparece o inventário. Lembrando, esse inventário aqui só aparece pro player, né? Qualquer outro player que chega aqui por perto não consegue ver e você consegue guardar itens aqui dentro. Aqueles mala que vem e fica atrás de você, na hora que você pega alguma coisa, vai lá e arranca, não vai ter esse problema, né? Não tem, não tem, né? Aí você consegue configurar dessa maneira. E aqui você vê que o tempo fica correndo, certo? Aí você consegue comprar várias horas, tal. Aí você consegue vender, certo? É, Você tendo já um lock ativo, você não consegue comprar outro, né? Aham, Só porque você já tem um ativo, você só pode comprar a hora daquele. Para você comprar outro, você tem que vender esse para poder comprar outro, entendi. certo? Então, esse é o locker. E aí, eu vou mostrar um pouco mais dessa configuração dele. Você define um ID para ter você poder vincular posições específicas com cada tipo de locker, com cada localização. Por exemplo, esse aqui é da Green Mountain, né? Eu tenho uma configuração da Green Mountain e tenho outro no iField. Os dois são ID diferentes. Uhum, Então, o item que eu tenho aqui, o locker que eu tenho aqui, é diferente do que eu tenho aqui. Mas, se eu quiser acessar o locker que eu tenho lá na Green Mountain,
lá no iField, é só colocar aqui né, que é o mesmo ID que tá lá no lock da Green, Uhum. automaticamente vai estar vinculado os dois. Aqui tem um nome, é descritivo, só pra você saber que lock é que posição mais que você definiu. Tenho a classe dos armários, no caso eu tenho o, o cinza e tenho o azul, certo? Certo. Posição, orientação, tem que ser colocado por aqui. E aí tem os tipos, você pode colocar um ou mais tipos, né? Os valores O para classe, vender, valores para comprar e valores de alugar. exatamente. E a moeda. Lembrando que você pode ter mais de uma moeda, né? Entendi. Entendeu? Aí eu vou mostrar aqui. Aí você pode configurar um mais tipo de locker, né? Vou fechar aqui. Aqui são os lockers. Aí tem as permission, que essa aqui é o quê? É um sistema que você pode definir quem é que vai ter acesso a um determinado tipo de locker. Um exemplo, o lock de 1000, nesse exemplo aqui, no ID 1, só essas pessoas que têm este ID, que está aqui nessa lista, vai ter acesso. No caso, quem não tiver nessa lista, não vai mostrar lá na lista do lock, né? Aí vamos supor, esse ID aqui no caso é o meu, então se eu chegar lá no lock da Green, eu vou conseguir enxergar o lock de 10%. Os outros Hum, players não vai conseguir, entendi. certo? E aqui tem a carteira, que essa carteira é o sistema monetário, né? Tipo, você define o nome Uhum. dessa carteira, tipo dólar, E o e que, aqui que você vale coloca o valor. cada coisa? Cada item, né, que faz a conversão. Aí você pode configurar, não, eu não quero usar o dólar, eu quero usar o real, eu quero usar o rublo, eu quero usar um dinheiro, uma moeda de um outro mod, você também pode, né? E aí você pode configurar tudo aqui, né? Um mod dá essa liberdade de você totalmente modular e poder configurar da maneira Aí é que show de bem bola. entender, né? Então, esse módulo, ele é privado e ele está em manutenção, né? Tem uns problemas de layout que eu estou resolvendo ainda nele. E tem uma questão de uma feature nova que eu estou fazendo nele. É que hoje ainda ele é salvo dentro do database do DayZ. O que eu estou fazendo na atualização nele? Eu estou trazendo a possibilidade de salvar ele em um arquivo Nossa, fora do database do vai DayZ. ser bem legal isso. Evita de ter, tipo, itens locados dentro do servidor, certo? E caso, tipo, vamos supor, eu quero dar um wipe, coisa do tipo, se você não quiser, você não precisa wipear o locker, né? Pode fazer com que os players ainda tenham seus itens dentro do locker, tudo salvado, tudo guardado, certo? Uhum. Esse é o locker. Show. Que Aí eu mais? tenho um sistema aqui de mensagens, Igual ele aquela é mensagem do privado, Daisy, né? bem parecido, né? Que você consegue configurar intervalo de repetição, tudo mais. Ele é privado, mas esse módulo aqui eu tô pensando em trazer ele para o público, né? Porque é algo que é bem simples, não é algo muito complexo, Faz uma boa né? diferença. E aí ele aqui simplesmente você configura várias mensagens, você pode definir o texto, o tempo que ele vai aguardar para o servidor startar, o tempo de intervalo depois da primeira vez que ele executou, de quanto tempo ele vai ficar enviando a mensagem, né? Aham. Lembrando que é em segundos. E se você quer que essa notificação, essa mensagem seja no formato notificação, né? Só você habilitar aqui. Aí, em vez de aparecer no chat, ele vai aparecer numa caixinha, Show de bola. né? E eu vou autorizar também na versão futura, ele vai ter aquele sistema, tipo, toda vez que o player logar, ele mandar uma notificação auto ao play entre um servidor. Aí quando esse play entra no servidor e mostrar a mensagem, bem-vindo, fulano, ao Ah, legal, servidor, legal, tal, legal. né? Vou trazer também isso nele. E quando um determinado play também sair do servidor, ele mostra também a mensagem, certo? E lembrando, você pode ativar, desativar, tudo mais. Por enquanto, ele é privado, mas eu vou trazer ele para o público, certo? Aí sim. Um outro modo que eu tenho privado é o Kick, né? Player Kick. Hoje ele só tem uma função. Toda vez que o player de um determinado nick logar, no caso que está definido aqui, né? É o survival. O que ele vai acontecer? Ele vai ser quicado automaticamente, E vai receber né? uma E, mensagem, né? e recebe uma mensagem falando aqui que qual player foi, o que qual player tem que fazer, né? No caso,
que nem tá aqui, altere seu nick no launch do jogo, certo? O modo de PvE também é um módulo privado, diferente dos outros mods, né, que existem na oficina, de sistema de PvE, né, para servidores. Esse meu aqui, ele só tem uma função, que é tornar simplesmente zonas, criar áreas PvE, tipo áreas que não tem integração de play com play. Tipo, toda troca de dano entre players é anulada. Então você consegue definir posições, né? Da mesma forma que o Safe Zone, é Aham. basicamente a mesma coisa, só que o Safe Zone ele impede dano total do player, e aqui é simplesmente dano entre players. Aí você consegue configurar nome, ícone que vai aparecer no mapa, várias posições, né? Que vai estar tipo no mapa, e as mensagens e os tipos de mensagem. Muito bem. Tem um módulo aqui que eu tô com a ideia de fazer, que é de Hide Schedule. Não posso falar muito bem sobre ele, porque eu parei, comecei a fazer ele e parei já bem no início, não dei sequência, mas tô com a ideia de trazer ele também. É o módulo Scoreboard, Esse certo? é Vou show mostrar. de bola. Esse aqui. Aqui, no caso, ele não tá configurado nada, né, não tem nenhuma lista, mas de acordo com o interagir de players, ele vai mostrar toda a lista, todo o rank, né, Uhum. de player. Tem para PVP, né, que tem players, e tem PvE, né? E se você pode escolher, você pode ativar um, ativar outros, ativar um. Você pode fazer da forma que você Deixar quiser. os dois, igual tá ali, né? Deixar os dois, né? Se você quiser tirar um aqui, ele só vai ficar um painel, não vai mostrar os botões, assim, de acordo com o que você selecionar. E tem a quantidade que você quer de rank. No caso aqui, coloquei 20 plays. É vai mostrar uma lista com 20 plays ali, né? Aham. No placar. Os 20 melhores. Exato. Um outro modo privado que eu tenho é o chamado Skilling, que é o quê? É o módulo que você usa para poder definir qual é o loot que vai ser spawnado quando um player esfaquear ou um animal, ou um zumbi, ou um player, né? Um corpo de um player. Você coloca a classe que você quer que ele esquarteje, né? Que o skin, né? De esquartejar. Qual é a classe do item que, que ele vai esquartejar e os itens que vai ser dropado. Aqui eu coloquei uma coisa assim meio que nada a ver, né? Tipo, é só mesmo um padrão, para definir um padrão que você pode configurar. Mas num Uhum. exemplo, você pode colocar aqui, de repente, um animal, tipo um urso, um lobo, vamos supor, num urso. O urso ele vem em uma pele. Aqui você consegue definir para ele vir com duas, três, quatro peles, Show. certo? Sem que você precise configurar via mod, né? Que vamos supor, no DayZ atualmente hoje, para você fazer esse tipo de alteração, você tem que chegar lá no arquivo, no config cpp, extrair do DayZ, criar um PBO, colocar os itens que vai ser spawnado, buildar e publicar no mod. Aqui você não Exatamente. precisa disso. Aqui é só você ativou, deu reload e já vai estar funcionando, certo? Aham. O sistema de recompensa dele, de geração de itens, como todo no mod, é da mesma forma. Quantidade máxima, o item, chance de vir um item, o stack mínimo, quantidade máxima e os attachments daquele item, certo? Show. Outro modo que também a galera gosta muito, que é esse stash. E como Esse. que funciona esse stash? Esse aqui é muito show, muito show. Como que ele faz? Você consegue definir locais específicos de forma também randômica, né? Você pode definir quantidade randômica de algum tipo de caixa, né? É umas caixas específicas que é próprio do módulo, né? Dos testes, as boxes dos testes, que são as caixas. Você consegue colocar ela, a caixa, tempo para inspecionar, né? Tempo de reload, né? Tipo, o cara vai chegar na caixa e vai segurar o F por um determinado tempo. Aí quando aquele tempo acabar, que ele vai ficar girando, uma bolinha vai carregar. Depois que terminou, ele vai gerar a recompensa. Um Mostra pra exemplo, nós aí, tem como? da mesma forma. Vou mostrar assim, esse aqui eu vou mostrar. Vamos lá. Show. Habilitei ele, tem o log. Aqui já tem umas posições pré-definidas, né? Vou chegar aqui, reload. Vou dar um TP lá na área.
Ele tá configurado aqui. Ele tá configurado aqui. Tá vendo? Aqui não tem nada. Show. Vou chegar aqui, dar um reload e stash. Esperar o mod recarregar. E ele spawnou Que legal. Que as legal, 3 velho. caixas. Aí você tem aqui, ó, tem as caixas, certo? Você tem várias caixas que você, se você chegar aqui no painel e colocar stash, aí tem essas caixas aqui, ó. Essa aqui. Caixinha menor, né? Ou maiorzinha, certo? E é só tomar. O que que acontece? Você consegue chegar nela e segurar o F, É legal, dá uma imersão muito legal pro jogo, né? dá. E aí você está inspecionando a caixa, né? Quando você terminar de inspecionar, o que que vai acontecer? Aí ele abriu, você consegue dar um tab e ver os itens dentro dela. Se você chegar numa outra caixa que você não inspecionou, você dá um tab aqui, não tem nada, né? Aí você tem que interagir na caixa para ele aparecer a opção. Um, uma coisa desse modo que, tipo, é muito interessante, que é o que? Quando você inspeciona, a ideia é você, o seu player, você inspecionou essa caixa. Então, se um outro player chegar ali e tentar inspecionar, corta. Tá. Deixa eu aproveitar rapidão de novo. Paro. Tem que mijar a cada 5 minutos. Pronto. Vamos lá. Bom, e aí? Vamos lá, gravando? Aham. Deixa eu só lembrar aqui onde que eu parei. Quer que eu veja o vídeo aqui? Não, não. Já lembrei. Vamos lá. Vou botar aqui, cadê? Tava aqui no stash. Esse, esse stash, esse stash, a ideia dele surgiu da mesma ideia que existe num jogo, chama Tarkov. Então, Uhum. vamos supor, no jogo do Tarkov, o que acontece? Se um player inspeciona uma caixa, tipo um stash lá, ou vai estar luteando, então, outro player não consegue ver o que tem dentro daquela caixa. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, inspecionar essa caixa, né, pegar algum loot, ou limpar, ou deixar alguma coisa, e vir um outro player, né, ele não vai conseguir ver o loot. Ele vai ter que chegar aqui e inspecionar a caixa. No que ele inspecionou a caixa, se eu deixei alguma coisa, se esse teste já foi rodado uma vez, já alguém já gerou uma vez, e não bateu no tempo de reload, né? O que que vai acontecer? Ele ainda vai continuar com os mesmos loot dentro daquela caixa. Ou seja, se eu tirei. Tinha 5 itens, eu tirei 3. Quando o cara chegar aí e inspecionar a caixa, vai ter os dois que faltavam, vão estar Os aí. dois os dois que sobrou. Exatamente. Só que todo player, ele é individual, ele tem que ter, todo player tem que Tem que inspecionar. ter essa ação de Exatamente, só inspecionar. consegue, exatamente, né? Esse aí você consegue colocar dentro de bunker, consegue colocar dentro de construção, Consegue, dentro de prédio, dentro de. exato. Uhum, que ele tem uma posição, a posição dele, ele trabalha em cima de três XYZ. vetores, X, Y, Z, Show. exatamente. Você consegue colocar orientação e tudo mais. E aí, o que que ele tem também de interessante? Que você consegue definir, vamos supor, blocos, né, de stash, tipo, aqui é um bloco, certo? Dentro desse bloco, você consegue colocar a classe, tipo, esse tipo de stash aqui, onde que ele vai spawnar? Você consegue definir a quantidade que ele vai spawnar. Tipo, eu quero duas posições, uma posição. E você consegue randomizar as posições. Um exemplo, aqui eu coloquei três. Ele possa ser Uhum. que ele spawne aqui, pode ser que ele spawne, um exemplo, lá em Pavilovo, ou pode ser que ele spawne em Tease, um exemplo. Então você Aham. consegue configurar várias posições para ele não ficar exatamente fixo em um determinado local, certo? Um determinado lugar, certo? E aí o meu sistema de recompensa aqui é o sistema de todo mod.
É o mesmo do King of the Hill, o mesmo de outros modos Você que eu vou bota o nome mostrar ali já. que você quiser O e nome cria lá, ali e lá importando que ele esteja embaixo, lá embaixo no mesmo nome. lá embaixo lá tá aqui o Exatamente. mesmo sistema de recompensa. Funciona da mesma forma, Show. certo? Ok. Aí o próximo módulo é o Car Crash, certo? Temos o Car Crash e tem o Helicrash, né? Esses dois modos são basicamente a mesma coisa. A diferença é que um é um carro e outra é um helicóptero, certo? Danificado, né? Eu vou habilitar ele aqui e vou habilitar aqui. A diferença desse aqui é que ele não serve, você não consegue usar o reload nele Não. para spawnar. Não, nesse aqui não, porque esse aqui é o seguinte. Esse é um tipo de evento que atualmente ele foi feito para como? Para ele rodar quando o servidor starta. Tipo, o servidor startou, ele vai criar todos os carros, todos os crash fixo numa determinada posição. Aqui eu vou reiniciar Ele só vai o. sumir quando o servidor reiniciar de novo. Ah, não, aí tem uma outra questão. O de para ele sumir, você configura nos types, Ah, né? tá. É o Você- lifetime que tá é, no type. exatamente. Ok. No meu mod, na pasta do mod, eu aconselho, lá tem todos os types de todos os itens. Tem alguns itens que tem um lifetime um pouco maior do que outros itens que esses itens que tem um lifetime maior são itens que, tipo, necessariamente tem que ter uma persistência maior dentro do servidor, certo? Por causa de evento, coisa do tipo, certo? Itens que não necessita, já tem um pouquinho menor, não tem problema, tipo, spawnou ali, não teve interação, ninguém pegou, ele pode sumir mais rápido, certo? Entendi. Por exemplo, eu reiniciei aqui o do Car Crash. Se eu chegar aqui e spawnar o Humvee, qual que é? Deixa eu pegar aqui a classe dele. Aqui, um Humvee, certo? Vou spawnar ele aqui na minha frente. Então, esses são esses carros que você consegue spawnar em todo o mapa, né? Já tem umas configurações presetadas que são as configurações De loot, de posição. não, das posições padrão do Car Crash, né? Assim dizer, que é aquele Policy Car Crash do próprio DayZ, né? Eu peguei aquelas posições e defini aqui. Você pegou Então, aquelas se você. mesmas posições. As mesmas Ou posições, seja, eu exato. posso É o padrão. desabilitar aquelas do. Pode. Aqui lá você pode desabilitar o evento, né, do DayZ, né? Daquele do carro de polícia, e habilitar esse aqui. Qual a diferença desse? Ele é dinâmico, né? Ele spawna. Você define as posições, a cada restart ele vai spawnar, né? Nas mesmas posições, assim dizer. E você consegue dar um tab e pegar o loot, né? Os itens que tem dentro dele, certo? E aí, como que funciona ele no todo? Você consegue habilitar, ter log das posições onde ele spawna. Você consegue definir uma quantidade que ele vai spawnar no mapa. E aqui tem todas as posições do próprio DayZ, né? No total aqui são 300 posições. Uou. 300 posições, são muitas posições, né? Isso aqui é padrão do DayZ. E aí o sistema de recompensas é parecido Com o do com King of todo the mod. Hill, etc. É do King. Só que a diferença é que aqui você não define uma recompensa. Isso aqui é realmente aleatório. Aqui você coloca o nome, é só pra você saber qual carro, em qual posição spawnou com que recompensa. Certo? Então, esse nome aqui dele não é específico para spawnar em um determinado carro. Entendi. Certo? Então aqui só precisa identificar em log. Aí você consegue colocar a quantidade máxima e tem aquela mesmo parâmetros de geração de loot. Certo? Tem uma diferença do Car Crash para o L-Crash. O L-Crash, a diferença entre eles é o quê? É a mesma coisa, a diferença é posição, quantidade é a mesma coisa. Só que aqui, nas recompensas, ele tem um parâmetro a mais, que são os infectados. Então você consegue colocar infectados quando o servidor inicia, gerou ele, ele vai gerar aqueles infectados, né, os zumbis, animais, em volta desse L-Crash. Um exemplo aqui, eu vou habilitar ele só para mostrar como é que é o L-Crash. Eu vou spawnar ele, eu vou dar um reload nele para habilitar o módulo e poder identificar o loot e vou dropar ele aqui. É um helicóptero padrão do DayZ. Você Uhum. chega perto dele. Eita, acho que não dei reload.
Ele crash. Espera ali. Spawna. Ixi. Opa. Eu spawnei, cliquei nos dois. Bom, spawnei, chego perto dele e ele gera o loot, Uhum. certo? A diferença é que esse aqui para o do Car Crash é o quê? Que esse aqui gera os zumbis infectados na hora, no momento que ele é gerado, Uhum. o servidor é iniciado, Não na hora certo? que você spawnou ele, mas na hora que ele é Não, não, gerado no não. início. Ok. Não, que aqui não tem necessidade, né? Que você às vezes pode pegar esse aqui e spawnar um para evento. Ah, tem um L-Crash em determinado local, né? Aí Show. você pode configurar o L-Crash com um loot um pouco melhorzinho e tal. Você consegue spawnar ele. Ele tem essa fumaça, né? Você consegue acaba conseguir ver, né? De uma distância bem grande. Consegue ver, Show. né? Show A de bola. fumaça, Aham. certo? Beleza. Esse é o L-Crash. Tem o Start Track, é um módulo também bem simples. Fiz ele para ser parecido com aquele mesmo sistema de Stat Track, né? Que tem no CSGO. Só que a diferença desse é que ele não é na arma, né? Ele, quando você habilita, você pega uma arma na mão, ele vai aparecer aqui debaixo do nome um cardzinho. Ó, habilitei, né? Vou dar um reload nele. No que eu dei o reload, já apareceu ali, ó. Stat Aqui, Track, gente, ó. Aqui embaixo, ó. zero. Na arma, ó. E o Aham, exatamente. E o top de distância que você tem, né, com aquela arma. Lembrando que isso aqui é client-side só, não pesa pro servidor. Bom, É, isso é bom. exato. E outra, e ele fica salvo no server. Então isso aqui não é algo que você pode usar para, tipo, critério de competição. Tipo, vamos supor, quem tem mais kills em uma determinada arma. Se o cara formatar o PC dele e não salvar o arquivo que tá na configuração do DayZ, Fué. acaba perdendo todo o histórico. Exato. Né? E outra também é atrelada também ao ID do player. Então, se você logar com uma conta, vai ter uma estatística, logar com outra, vai ter uma outra estatística, Show. né? E também fica vinculado à conta. E olha o que, que a gente viu ali, que você passou o mouse por cima, o banquinho ali, o ATM. Ah, aquilo dali é o banco, né? Não tá pronto ainda. Tá pronto ainda, mas tá em desenvolvimento, galera. Olha Tá, lá, tá, tá. ó. Ó, Vou ó, que mostrar, deixa eu mostrar ele aqui. Mais ou menos como que vai ser o layout dele, né? mais um mod que a gente não vai precisar já já. É. Esse aqui também vai ser free, esse aqui vai ser público, né? Bom. Deu reload, apertou Fzinho e tá aqui. Aí vai ter a possibilidade de ter várias carteiras, né? Vai ser poder colocar vários tipos de moeda, configurar várias moedas. Uhum. Vai ter o sistema de para clã também, né? Clã não, pro grupo, né? Que você vai poder configurar. Aí você pode chegar aqui, ó, tipo, tem um grupo. Um cara vai poder, tipo, qualquer um do grupo pode depositar, mas aí você pode escolher quem é que pode sacar. Show. Vai ter esse sistema dentro do banco, certo? E dentro do desenvolvimento ainda tá quase pronto, né? Só falta criar, mexer no layout, que tem umas coisas bugadas, porque foi de uma atualização que veio do DayZ que eu mexi, deu uma melhorada em cima, no sistema do layout, só que algumas coisas bugou. Tipo lock, sistema de banco, algumas coisas a mais. É, voltando aqui, Stat Track. Aí tem o de território, um modo também que ia ser privado. Só que ele ainda está em também desenvolvimento. Ele vai ter alguns. Ele vai ser parecido com aquele Basic Territories. Só que Uhum. diferente do Basic Territories, ele vai ter integração com o grupo, sistema de grupo. Então Legal. você vai Show. conseguir definir quem é que pode construir. Eu vou estar trazendo também sistema de code lock também. Esse, junto com o sistema de grupo, Esse você é vai conseguir muito definir importante. quem é Isso é que vai muito ter acesso ao CodeLock. Você não vai precisar passar senha. Se um cara saiu do grupo, você não vai precisar estar trocando senha, não. Simplesmente tirou ele da permissão ou tirou do grupo automaticamente e não tem mais acesso à sua base, né? Então, vai ser muito bom, muito mais, vai dar muito mais gestão, né, pros grupos, né, pros clãs dentro do Aham. servidor, Certeza. certo? Temos o Virtual Storage, né? Esse O é Virtual muito legal. Esse aqui é Esse muito aqui é muito interessante. legal mesmo. Esse aqui
no ponto assim, ele não muda muito pro play, ele vai mudar em si Pro pro dono do ADM, server, né? pro dono do servidor, né? O que que isso aqui faz? O que que esse Virtual Storage faz? Eu vou reiniciar ele aqui. Ele tava. Tá desligado? Ô. O que que esse Virtual Storage faz? Esse Virtual Storage são storages, né? Barris ou tendas, né? Tem tendas. Que a diferença dele é o quê? Que ele não salva itens dentro do servidor. Todos os itens que armazenados dentro dele, ele fica em um arquivo, né? Um arquivo JSON fora do server. Dessa forma, acaba evitando, tipo, a sobrecarga do servidor em quantidade de Uhum. itens. Que quanto mais itens no servidor, mais o servidor Ou fica seja, às pesado. vezes você passa perto da base de um cara, larga tudo, porque tá 200 mil itens lá. E se ele tiver o Exatamente. Virtual Storage ligado, você vai passar como se nada tivesse acontecido. Vai ter chiado, o cara tem 20 barris cheio de loot. Vai ser só o peso dos 20 barris vazios. Porque Exatamente. ele vai estar armazenando as informações. É, ele tem um ID, fica atrelado a um arquivo externo, e aí quando ele abre o barril, ele gera os itens dentro do barril. Vamos supor, vamos lá, eu tenho esse barril aqui, esse aqui é o Vanilla, certo? Esse aqui é o barril Vanilla, e tenho esse barril aqui, que é o virtual. Ele não tem diferença nenhuma, certo? A única diferença dele é que você pode ter várias quantidades, né, de slot. Então, exemplo, ele tem a quantidade de 100, 250 e 500 slots, certo? Você pode usar, tipo, só quero usar o de 100, o de 250, quer definir o de 500 para VIP, você consegue fazer isso, tranquilo. E aí o que acontece? Qual é o bom desse módulo? Quando você tem um item, você coloca dentro do server, né, no barril que ele mostra, tem um maisinho, quer dizer que tem um item dentro desse barril, certo? Vou fazer a mesma coisa com esse aqui, e ele gerou até aqui. A diferença é, quando você fecha esse barril, o item tá ali. Traduzindo, esse barril tem o item, né? Tá armazenado no database dentro do DayZ. Se eu fecho o do virtual, aquele item some. Teoricamente, por servidor, esse barril aqui está vazio, entendeu? O que Então, é vamos supor, muito dentro de show. uma base que possa ter é, vários containers, né, dos players guardando, bastante loot, né? No normal, vamos supor, um cara tem 100 itens dentro do barril. Desse aqui, ele vai ter, no caso, 101 itens dentro da base só desse barril, né? Contando com o barril. Nesse aqui, se ele tem o 100 com o barril 101, se ele fechar, automaticamente vira um item só. Isso aqui é E legal. isso exatamente. Então, isso aqui vai trazer mais performance para o servidor, porque é menos item dentro do server, Uhum. certo? E quando você abre, aqueles itens é gerado da mesma forma, certo? A mesma coisa que você acontece se você spawnar, exemplo, fruta, armas, munição, tudo que você colocar, ele salva do mesmo jeito. Vamos supor, eu peguei uma maçã, né? Ela tá 100%. Se eu colocar uma maçã 100% aqui, beleza, ela vai ficar 100%. Agora vamos supor, vou pegar uma maçã, vou consumir aqui um pouco dela. Tá gasto, certo? Eu posso dividir aqui esses maços de dinheiro, colocar em posições diferentes. Tá, aqui o maisinho tem os itens. Se eu fechei, automaticamente Tá vazio. tá vazio. O servidor tá vazio. Mas quando você abre, Volta tudo de volta novo. do mesmo jeito que você deixou, Que certo? legal. Isso aqui é muito bom. Se você começar um servidor usando esse módulo, tipo, meu servidor não Não, tem muito modo de não storage, precisa. módulo, É. container de storage, né, do tipo, É o só que eu uso mais vanilla. sempre falo nos meus servers, que o pessoal, cara, bota um MMG, os storage lá, não sei o que. Eu falo, cara, não façam isso, porque esses mods de storage sempre bugam. Então o cara tem lá um monte de armário com arma, um monte de
coisa com arma, de maleta, não sei o que, não sei o que. Aí buga, perde tudo. Ah, eu tinha não sei quantos de arma, não sei quantos de munição, não sei quanto de roupa, perdi tudo. Porque você botou em um negócio que buga. E aí, ou seja, Tem esses muito, tem barris muitos aí itens que não é são. testado. Esses barris são vanilla. É. Né? Então você vai Não, é isso colocar aí, isso aí vai muito de mod, né? A depender do mod que você usa, pode acontecer problema. E outra, isso acontece muito quando um servidor coloca muito mod, que tem muito item. É. Tipo, se Mas tem um servidor que tá muito sobrecarregado de item, e aí acaba, tipo, de repente, em um restart, alguma coisa corrompendo ali uma parte do database e você acaba Mas o que eu perdendo o falo é o loot. seguinte, por exemplo, você colocou um monte de loot dentro desse barril. Você fechou, ele vai gravar um arquivo dentro do servidor, Ele, correto? ele, gra- ele grava o arquivo dentro do server. Aí se Nossa, crachasse alguma coisa, o cara falar, ah, eu tinha um barril cheio de não sei o quê. Como é que você vai provar que você tinha esse barril? Com esse mod, você tem como. Você vai abrir aí o arquivo do barril, né? E vai estar lá. Ah, ele tinha desse barril tal, X coisas, X isso, cadê? tanto disso, tanto daquilo. Deixa eu atualizar aqui. Isso é que é Né? legal. Isso é que o cara não tem como falar, ah, não, perdeu tudo. Não, perdeu não. Você tem a informação que você pode. Aqui, ó, Virtual Storage, eu tenho todas as informações aqui, ó. Um exemplo, log, Ah lá, ó, de quem abriu, quem fechou, e o que certo? tinha? E o que tem dentro do barril está dentro do arquivo Virtual Storage. Aqui tem esse barril. Eu queria só esse barril. Aqui tá todos os itens aqui. Lembrando que isso aqui é uma estrutura que é usada pelo mod. Não aconselho fazer nenhum tipo de alteração. Senão pode acabar corrompendo, perdendo o Uhum. arquivo. O mod, como eu sempre falo, se você faz alguma coisa errada Caga que tudo. tira uma vírgula, alguma coisa, o mod tenta recuperar, ele vai tentar trazer para o padrão, e o padrão dele é um padrão vazio. Então, você acaba perdendo, certo? E num caso de um wipe do servidor, ah, eu No quero caso, wipear não não, sei o que. Se você salvar esse não, arquivo aí, esse aqui não. Nesse caso aqui, se você wipear, aquele arquivo ele é endereçado com o barril. É mais difícil, né? É só mais o locker mesmo. O locker que tem mais essa ideia tipo, de você wipear e ter ainda os itens salvos. mas por Nesse exemplo, caso, o que eu tô pensando aqui, abre ali hum, você não consegue salvar essa informação aí e voltar de volta? esse aqui você consegue, mas você não consegue restaurar, porque esse aqui é atrelado ao item. Ele é único. Entendi. Entendeu? Então ele é único. Então se eu chegar aqui, é, Esse o item que você acontece? não tem como, eu não tenho um lugar que ele tá salvo, né? Não, esse aqui não. Esse item aqui é salvo no database do DayZ. Se Entendi. eu deletar esse aqui, automaticamente ele deleta cá, certo? Uma feature que eu também vou mostrar aqui é que é o quê? Alguns parâmetros de configuração que eu tenho que ainda está em teste, certo? Que é de controle. Você vai vir aqui Gente, em isso aí. opções. Esse aqui. E, na verdade, eu queria esse vídeo todo por causa dessas opções aí. Olha isso, gente. Olha que legal. Você vem em opções, controles, keybinds, e você vem aqui a Modpack. modpack. Olha isso aí, gente. Aqui embaixo tem o quê? Eu configurei aqui, né? O admin teleport. Aí tem admin copy object, Gente, isso é cut fantástico. object, Isso é pass fantástico. object, delete, move, object position e tem freecam. Eu vou nomear isso aqui em sequência. Eu vou ficar definindo teclas específicas. Lembrando, isso aqui você pode configurar Pra da tecla que maneira você que quiser. bem querer, né? Deixa o livre para você configurar melhor forma. Um exemplo, vou começar testando aqui o copy, cut e o parse, né? É object. Se eu chegar a mirar em um determinado objeto, vamos supor, tem esse barril aqui. Isso não se aplica ao Virtual Storage se ele estiver fechado, Uhum. certo? Vamos supor, eu tenho esse objeto aqui. Ele tem, vamos supor, arma e tem um pouco de dinheiro. Eu quero criar uma cópia dele. Você mira nele, eu vou apertar um, copiou o objeto. Vou mirar em algum lugar, vou apertar o 3, colei. Quando eu abrir ele aqui, ele tá a cópia do Olha que outro. delícia. Agora bota um A cópia. carro aí. Bota um NPC. Bota um. Calma. O Virtual Storage é a mesma coisa. Ele tá aberto. Se eu chegar aqui, copiar e e lembrando, o Virtual Storage é aberto. Copiei, colei, né? Ó, Aham. eu vou abrir ele aqui, tem os itens, fechei, ele salvou, certo? O que ele salvou, eu vou atualizar aqui a pasta.
ele criou um outro ID, ó, que é aquele outro lá, certo? Basicamente a cópia que eu fiz, certo? E aí, você também tem um cut, né? Que você mira aqui, você recorta aquele item, você colar em qualquer lugar, certo? Ou Vindo seja, com tem um os carro mesmos itens. bugado em algum lugar, tem um. Pronto, vamos lá. Vamos Vamos lá. testar. Gosto muito. Se... Vamos pegar aqui o sedãzinho, pá. Por exemplo, tem esse carro aqui. O que acontece? Se você quiser copiar carro, você pode, você mira no carro, Ctrl C, mira em outro lugar, Ctrl V, ele volta do mesmo jeito. Mas ele tá cheio Se de eu modi- coisa dentro. Se ele voltar, se você colocar aqui itens como aleatório, pintar, Ctrl C, Ctrl V, né? Abrir o capô, ele vai estar do mesmo jeito que o outro carro. Ele faz uma cópia, é um tipo um Ctrl C, Ctrl V de itens. Basicamente isso, né? Aí vamos supor, muita gente usa, né? Os pessoais do colaborador que eu passo isso, né? Passo para eles. O que acontece? Ah, eu tenho um veículo, um helicóptero, algum carro bugou, tá de cabeça para baixo, eu não consigo recuperar. O que Uhum. você pode fazer? Você pode dar um Ctrl X, né? Recortar aquele veículo, mirar em uma posição estável e colar. É bom Aí demais. ele volta do mesmo jeito. Isso é Ah, bom lembrando, demais. ele volta do mesmo jeito. HP, gasolina, água. Se Até tiver algum janela dano, quebrada, se tiver com o negócio, exemplo, volta do jeito que tava. ó, essa janela aqui tá quebrada, toda quebrada, essa aqui só tá trincada. Se deu aqui um Ctrl X, Ctrl V, ele volta do mesmo jeito. Copia e cola o urso ali. Copia e cola. Você pode copiar o urso, colar o urso. Que delícia. Negócio de ficar procurando pra spawnar no negócio Não, dele. mas aqui tem um diferencial, cara. Eu gosto Aqui disso. a IA aqui, a IA, ela não ativa, certo? Aqui é só para itens. Aqui no caso o urso ficou paradão. Oh, É, legal. bo- é, bom, é bom, é bom, não, é bom ter você ter falado, não, que eu posso ativar isso aqui depois. Eu vou ativar isso depois. Aí fica o urso parado. É, ativa. Ele não Ativa ativa a ele. IA, Então você né? Ele ativa só fica. depois, que vale a pena. Aí você pode dar um Ctrl C, Ctrl V dos ursos. Beleza. Aí tem essas três opções, né? Ctrl C, Ctrl X e Ctrl V, né? Você copiar, recortar e colar, Uhum. né? Aí tem uma outra opção, aqui mesmo, que é o quê? Volta cá, a de Move Objects Position e o FreeCAM. O FreeCAM também tem um sistema de FreeCAM, né? Você aperta aqui, no caso, por aqui com 7, é um sistema básico. Você tá com a roupa de DM, você não precisa ter, tipo, um outro painel para fazer isso, certo? A diferença é que esse FreeCAM aqui é uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era o que? Tela player. Então, se eu queria tela player numa, numa determinada altura, eu não conseguia, tipo, era ruim acompanhar, né? Você tem que ficar para cima, para baixo, né? Movimentando. Uhum. Então, aqui você consegue apertar o espaço, ele dá um snap no chão. E aí você fica preso no chão. Pra onde você vai, ele não desgruda do chão. Do chão assim, né? A nível da terra, né? Então você consegue se mover sem se preocupar se a câmera vai para cima ou para baixo. Você aperta o Aham. espaço de volta, ele solta, né? Isso aqui do o FreeCAM. Tem o Object, né, Position, que é você pegar uma determinada posição. É a mesma coisa do P, né, do VPP. Só que a diferença é que esse do meu, você aperta aqui a tecla lá, que é referente a ele. Olha aqui, isso legal. Olha que legal, gente. Olha isso. Aí, esse aqui, ele traz de uma forma mais interessante, que quando você cola, ele já traz a classe do objeto, A a posição posição. do formato Olha que eu isso. uso do meu mod, certo? E a orientação também que eu uso do meu mod, É muito bom isso, gente. né? Então vamos supor, eu tenho esses testes aqui estão em uma determinada posição. Vamos supor que eu quero agora mover, tipo, pegar qualquer uma outra posição nesses testes. Aí ele tem uma outra parada, uma outra função do mod, que é o Move Object, certo? Que é o que você pega no item, mira no item, aperta a tecla correspondente a ele e você consegue carregar o Você item. consegue mover player, você consegue mover tudo, né? Consegue mover tudo, só não veículos, né? Eu desativei para veículos, que veículos acontecia um desync um pouco chato, né? É.
e podia bugar com muita facilidade, porque o veículo ele tem um sistema de gravidade ativa, tudo mais, né? Exatamente. Então ele dá uma quebrada, então eu desativei para eles. O pau veículo mesmo é você quando dá Ctrl C, Ctrl V ou Ctrl X para poder mover os itens. E aqui você consegue mover, um exemplo do stash, você consegue mover ele, colocar onde você quer que ele apareça, você consegue usar o Shift para Pegar a posição. rotacionar, né? Soltou aqui, mirou nele, apertou de qualquer posição, você vem aqui, copia e já pega a posição do jeito certinho, pra você colocar na configuração do Que stash. delícia. Muito fácil, né? Isso é Muito muito fácil. bom. Vai querer me Certo? mostrar aquela parte lá que você falou que não ia, que, Qual parte que agora eu não me que lembro? mover as coisas que não é pra mover. Ah, não. Ah, aquilo lá é um probleminha do mod, mas esse vai ser Olha isso, gente. resolvido. Olha isso. Olha isso. Esse aqui vai ser resolvido mais pra frente. Fica Não. arrancando coisa do cenário, gente. Olha que delícia. Esse eu acho legal. Isso eu acho muito Mas legal. lembrando que isso aqui é um problema do mod, né? Assim, que eu não consegui ainda filtrar esse tipo de item, né? Ele fala que é É, problema, eu acho que é uma solução. Eu acho que isso aí é não, não é. fantástico. Imagina você poder mover o cenário. Claro, gente, quando restartar o jogo, vai voltar ao Vai normal. voltar ao Isso normal. não vai ficar ali, mas olha, você pode mover e fazer um cenário. é, ou seja, vai fazer um evento no tal lugar, você consegue modificar o lugar inteiro pro evento. Depois que restartou, volta ao normal. Volta ao normal. Mas Exato. olha que delícia. Pega aquele cano ali, mexe aquele cano ali, olha isso. Ninguém que fala, como é que Não. pode? Olha isso. É bom demais, gente, isso. Fala aí. Você consegue reestruturar. Não consegue fazer em planta mais, Não, não? não, Uniplanta não consegue, não, porque é um objeto que eu consegui em si filtrar, né? Algum tipo de construções, só alguns elementos de mapa ainda que eu ainda não consegui encontrar um padrão pro filtro, né? Mas já já isso vai ser impossível de Sacanagem. fazer. Sacanagem. Quando alguém me mostrou isso uma época, moveu um galpão desse tamanho aí. Eu achei Sim, não. Então, de fantástico. Falei, início cara. eu conseguia mover, mas eu consegui colocar no filtro esse tipo de construção, né? Putz, gente, isso é Mas beleza. fantástico. Então, essas são umas funções que tá meio oculta, né? Tipo, eu não venho Uhum. ativado por padrão, tal. Assim como em todo mod, eu não tenho documentação ainda. Eu estou desenvolvendo um website que você vai conseguir configurar todas as configurações, tudo do mod vai ter tudo documentado nas três línguas, né? Português, inglês e espanhol, né? Para todo mundo conseguir saber o que é cada função, como Mas configurar, não se vai preocupe, que esse facilitar. vídeo vai ter legenda em inglês, em espanhol, em alemão, em italiano, vai ter legenda em um monte de língua. Em ucraniano, em... É sério, a gente vai ter legenda para esse Massa, vídeo. Esse massa. vídeo, inclusive, quando estiver no ar, já vai ter a legenda aqui embaixo. É só você clicar aqui, você vai ver a legenda para esses idiomas, porque eu acho que o DayZ é mundial, né? Ou seja, não tem... A gente consegue... Muitas coisas que eu aprendi foram em outros idiomas e eu tenho a facilidade de ter o inglês, mas muita gente não tem. Então eu consigo, para fazer um vídeo tutorial, eu assisto 4, 5, 6 vídeos, às vezes de línguas diferentes, para poder montar uma coisa para fazer um vídeo só. E aí é legal que eu consigo juntar isso e legendar para que isso também volte para esses lugares, né, que tem essa falta dessa informação. É bem legal isso. E sempre que a Massa, gente massa. puder, a gente vai pegar o Andrew aqui para poder ajudar a gente a, a- a mostrar mais coisa. O que mais você tem aí? Então, aí temos, depois do Virtual Storage, né? Uhum. Tem o controle, um sistema de controle de chuva, né? O Weather, que você consegue configurar a chance, a probabilidade de vir chuva, né? Você consegue ativar um efeito que a chuva seja só aplicada no cliente, né? Ela não seja, só seja visual, ela não se aplica no server, que traz mais performance. Tipo, um servidor PVP não tem um porquê de ter uma chuva server-side, que ele vai mexer com o metabolismo, né? Mexer na saúde do player, né? Doença e tudo mais. Então, isso aqui torna a chuva só visível, né? Só para o cliente. Uhum. É, ao tempo de alteração da chuva, né? Tipo, agora tá sem chover. Qual o tempo que ele vai de um clima para o outro? Você consegue configurar.
o tempo padrão, né? E o intervalo da chuva. Tipo, nesse intervalo é quando ele for definido não chuva, ele vai aplicar esse tempo sem chuva até uma nova busca. Vamos lá, explicar melhor. O servidor inicia agora. Ele iniciou, ele vai verificar dessa porcentagem. Vai chover ou não vai chover? Tem uma Vamos chance de supor, 20% de chover. 20%, ele é 20% para chuva. Então vamos supor, não vai chover, tipo, ele não deu chuva. Então ele vai calcular um tempo, né, Entre nesse 600 mínimo, e mínimo e 900. máximo, para ele tentar uma nova busca futura. Acabou esse tempo de intervalo, ele vai verificar de novo, vai chover ou não vai chover. Se for chover, aí ele já busca aqui um clima aleatório que você define, né? Hum, né? Um fog entre um mínimo e máximo, um overcast entre mínimo e máximo, high e mínimo e máximo, um mid, e a duração, que é o mais interessante, que você consegue definir um tempo exato que vai chover. Então, vamos supor, naquela probabilidade de chuva, ele definiu uma determinada chuva, um clima que você configura aqui, as porcentagens, você pode colocar só para ser neblina, só para ser chuva, ou só nuvem, né? Você consegue definir tudo, e você consegue definir uma duração, certo? Acabou a duração, aí ele verifica, vai chover ou não vai chover? É chuva zero. Se for zero, ele vai zerar, ele já começa dentro desse tempo de alteração, certo? Em segundos, para o default. E aí, depois que terminou, ele vai aguardar o intervalo, porque ele zerou. Lembrando, o intervalo é sempre o tempo entre quando for definido não chuva, entre o último valor definido para a próxima geração de clima. show. Isso aqui é muito bom que evita com que os servidores tenham aquela. O pessoal conhece, né? Tipo aqueles famosos dilúvio dentro do DayZ. Aquela chuva que começa e nunca mais para. Exatamente. Certo? E aí temos o último modo que é o Welcome Pack. Esse é um modo novo, né, recente, que ele faz o quê? Toda vez que um player loga, ele pode executar o comando welcome pack, tipo barra welcome pack, e quando ele executar esse comando, o que que vai acontecer? Um loot é dropado no pé dele, tipo um loot inicial, certo? E esse loot só pode ser é, gerado uma vez, tipo, é um pacote de boas-vindas. Você logou no servidor, você é novo no servidor, você tem um pacote ali para você poder iniciar, sem que um ADM, né, um moderador do servidor vai até você e lhe entregue aquele pacote. Eu já fiz muito isso nos meus servidores, né? Toda vez que tinha um novato, a gente via, não, esse cara aqui é novo, a gente dava ali um kitzinho, tipo de machadinha, prego, umas tábuas para ele poder construir um portão, para ele poder fechar uma casinha, alguma coisa, para ele ter uma base inicial, Show. né? Então, se habilitou, chegou aqui, opa, copiei errado. Vou reiniciar o módulo, né? O módulo reiniciado. Aí eu vou executar barra welcome pack. Executei, ele vem no meu pé. Uma caixa, eu abro a caixa, tem aqueles itens. Lembrando, ele a mesma pegada de geração de itens é Aham. do padrão do mod, né? Você consegue configurar item, chance de vir, stack, né? Quantidade máxima. Show. Mas eu quero que venha itens específicos, então é só você colocar aqui 100% de 100%. chance. Exatamente. Exato. Se você quer, tipo, eu quero que venha isso, isso e isso. Itens específicos. Você colocar 100%, não vai ter erro. Configurou aqui a quantidade, pronto. Aí eu executei aqui uma vez, o item vai ficar aqui. Lembrando, deixa eu tirar aqui o admin, né? Lembrando que essa caixa não pode ser carregada por player. Aonde ele executar, aquela caixa vai ficar, certo? E aí, Show. o que acontece? Se o servidor reiniciar, ele pede aquela caixa. E aquela caixa é deletada automaticamente. Certo? Agora vamos lá. Eu loguei, executei uma vez. Se eu pegar e tentar executar novamente, ele não vai ser dropado e vai aparecer a mensagem Eu já. que você não pode, que você já Aham. recebeu o pacote, né? Show. Aí tem aqui os itens e lá embaixo tem as mensagens que você pode Aham. configurar, né? Quando você recebe,
E né, o tal. webhook ali que você pode E meter o ainda link do pode colocar Discord o pra... webhook, que é aqui, ó, a informação do webhook. Que quando um player pega esse pacote, ele recebe lá no webhook, tipo, manda essa mensagem no seu Discord, que tal Player player fulano já pegou o Welcome já Pack. pegou. Exatamente. Entendeu? E aí, esses são os módulos, né, privados do AC Modpack. Show de bola. Tem muitos outros módulos que tá ainda em backlog, e não tem muito aqui que eu mostrar aqui ainda por enquanto, mas mais para frente eu vou estar dedicando um pouco mais, tá trazendo esses módulos novos, né? Aham. Tem um trade, tem um airdrop vindo também, tem um Trade, garagem, tá vindo garagem. trade, garagem, né? Um mod de garagem decente que funcione corretamente com todos os veículos. Show, 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 show. E vamos lançar aqui no canal, pô, não é não? Vamos lançar aqui no canal. Isso aí. Pô, o que mais que você quer mostrar? Tem mais algum projeto que você queira mostrar aí? Cara, não, por enquanto é só isso. Não vou, vamos deixar isso para um próximo Tá vídeo. bom, beleza, vamos sim. Tem muita novidade. Tem um painel web que vou lançar recentemente, que nem eu falei, que vai ter o sistema de configuração. Vai ter algo, umas coisas a mais que vai facilitar. Tô doido, É, esse aí muito me interessa, isso muito me interessa. Eu vou botar os servidores online em cima direto do AC Modpack, vai ser uma delícia. exatamente. Bom, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu só queria mostrar mesmo, né? Mostrar todo o conteúdo que eu tenho, né? Que nem eu falo, não tenho documentação. O mod surgiu inicialmente um projeto interno para o meu servidor, certo? Só que aí eu nunca coloquei marca, não foi vinculado diretamente a um servidor em si, tipo, não foi vinculado ao meu nome do meu servidor. Então eu sempre deixei ele lá. Ele começou com a C Expansion, hoje virou a C Modpack, né? Depois que lançou o DZ Expansion, eu mudei o nome para a C Modpack para não ter aquela confusão de DZ Expansion e a C Expansion, Aham. né? Que o foco era, esse mod seria uma expansão do DayZ, né? E aí lançou, eu tive que alterar o nome e criei, tipo, a C Modpack, que é um pacote de mod do Android, Aham. né? E aí, cara, o mod não é vinculado a nenhum servidor, então, tipo, ele tinha o foco como o meu servidor, para o meu servidor. Então, por isso que eu não tenho documentação. E o conteúdo dele foi crescendo e quem é de TI, quem é de área de desenvolvimento sabe como é chato depois de você ter um projeto de andamento, um projeto grande que nem tá no mod, você criar toda uma documentação. É chato, muito trabalhoso. Então, só de pensar me dá uma canseira, dá uma moleza e eu acabo deixando de mão. Não, mas é isso, cara. Eu queria muito te agradecer pela sua boa vontade de estar aqui explicando pra galera como é que funciona. Pô, a gente começou, a gente começou, sei lá, meia-noite, são 4:30 da manhã, a gente ainda Quatro e tá meia. gravando aqui. Então, pra poder trazer conteúdo pra você, não sei nem se eu vou cortar muito esse vídeo, eu vou deixar ele grande mesmo, porque é pra galera ter é, esse contato, né? Ou seja, é o que eu procuro falar sempre nos meus vídeos. A galera fica, pô, o vídeo às vezes tem 1h30, 2 horas, mas é porque se você prestar atenção no vídeo, você não vai só aprender a copiar o que a gente faz, você vai a saber como funciona cada coisa Sabe? e É, entender como entender funciona. como funciona. Então, quando você entender como funciona, fica muito mais fácil de você criar o seu conteúdo, o seu servidor de uma maneira que você está entendendo por que aquilo funciona. Não, eu só copiei o que ele fez e botei. Como é que aquilo funciona? Não sei, eu só copiei e está lá funcionando. Você vai acabar tendo um servidor todo bugado, todo crashado mais pra frente por causa disso. Se você entender como aquilo funciona, fica muito mais fácil de você otimizar o seu servidor para ele funcionar redondinho, sem crash, sem problema, ou seja, com o menos problema possível, com o menos crash possível, porque DayZ é bugzinho, não tem jeito. Mas se você entender como funciona, entender como configurar isso, fica muito mais fácil para você ter um servidor que os players vão jogar, vai fluir direitinho e que você vai ter menos dor de cabeça com crashes e vai ter mais dor de cabeça com ADM, minha barba sumiu, ADM, entendeu? Melhor você se preocupar com isso do que com o servidor que caiu, o servidor que crashou, alguma coisa assim. Se você tem as ferramentas e você vê o tanto de ferramenta que o AC Modpack tem, você vai saber configurar o seu servidor de uma maneira muito mais fácil, muito mais
lisa, entendeu? Então, assim, presta atenção nos vídeos, assiste, faz a pipoca, dá o play lá e vai assistir, porque vale realmente a pena você ter esse contato, né, com o criador do mod, assim, se você é criador de mods, desenvolvedor de coisas do DayZ e quiser participar aqui com a gente, pô, manda mensagem, entra no nosso Discord, tá aqui embaixo, chama a gente. Até que quiser conversar com ele também, eu chamo ele de volta aqui, a gente faz uma galera aí, junta todo mundo que é desenvolvedor, faz um bate-papo legal. Fazer um podcast. Faz um podcast, porque eu acho que se a gente conseguir explicar pra galera como funciona, a gente vai ter servidores com muito mais qualidades por aí. E a galera, e com isso trazer muito mais players para jogar e fazer esse jogo crescer e virar uma coisa que é bem legal, assim, que todo mundo gosta, né? Pelo menos é o que eu penso aí. Com certeza, com certeza. Tem que trazer mais gente para a comunidade. Exatamente. E queremos agradecer mais uma vez, te agradecer aí por estar com a gente aqui, compartilhando a sua experiência aí, mostrando o seu trabalho, que é fantástico, cara. Parabéns mesmo aí. Muito obrigado. Eu também agradeço muito você dar essa oportunidade, né, de mostrar, né, pro pessoal todo esse conteúdo meu que nem eu falo, eu não tenho documentação, é complicado sair fazendo vídeo, Ah, mas legal. né? E sempre que você quiser mostrar algum conteúdo novo, pode chamar, bate aí, vamos lá que a gente bota um vídeo aí Com certeza. e manda pau. E, gente, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente aqui. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Assim, a gente está crescendo cada dia mais aí com mais inscritos. Tem muito conteúdo aqui no nosso canal. Assim, se você está querendo iniciar como dono de servidor, aqui tem tudo que você precisa, né? Ou seja, para começar e para deslanchar o seu canal. Não deixa de se inscrever e curtir lá no Discord do Andrew, né? No Discord dele lá, que ele responde. Se você tiver alguma dúvida, entra lá em português, inglês, espanhol, você pode entrar A gente e responde. mandar bala, porque ele responde, ele realmente vai estar lá, ele vai responder. Abre um ticket, enche o saco dele. Abre um ticket. Se Né? for algo mais específico, abre um ticket. Abre o ticket que ele vai lá, ele vai responder, ele vai te ajudar. Vale muito a pena. O meu aqui, cara, o que eu tô gostando muito é que a galera tá se ajudando, ou seja, não é só me esperando, né? Responder, porque às vezes eu tô fazendo outras coisas, mas a galera mesmo se ajuda. Ó. Às vezes eu respondo uma coisinha e a galera vai lá e já vai ajudando e passando as informações. E é muito legal isso. Eu tô gostando muito de ver. Então, poxa, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo, Andrew, por você estar com a gente aí. Valeu. Tá ajudando a gente a mostrar o que a gente tá, né, tá divulgando. Se você tiver um servidor que fez com a gente aqui e quer divulgar aqui no nosso Discord, ó, tem uma areazinha de servidor, a galera tá compartilhando os servidores que fez com a gente aqui, que fez com o auxílio do nosso canal. E aí, gostaram do vídeo? Legal, né? Bom, se você é criador de conteúdo para o DayZ, desenvolvedor de mod, você cria alguma funcionalidade para o jogo e quer mostrar seu trabalho, entre em contato comigo. O link do nosso Discord está aqui na descrição do vídeo, ok? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar e mostrar para a galera, né? Que esse é o trabalho que a gente faz de todo o coração para poder ensinar vocês e mostrar que o DayZ pode ter servidores com qualidade bem feita, com pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Esse é o nosso intuito aqui. Então fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!